Você está ouvindo o programa À Luz das Escrituras. Série Reflexões e Exortações. Porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Romanos capítulo 15, versículo 4. Mais um tema da série Reflexões e Exortações. Nós sempre trazemos um comentário. Nós estamos procurando meditar, nós estamos cada vez pensando mais, analisando e detalhando assuntos relacionados aos personagens e acontecimentos bíblicos. Que o eterno nosso Deus possa conceder a nós que por meio das Escrituras nós venhamos ser advertidos, chamados à atenção, avisados, aconselhados e, acima de tudo, encorajados, estimulados no sentido de buscarmos reformar nossos pensamentos, nossos atos e, assim, mudar nossas opiniões também, se necessário for. O nosso irmão Paulo escreveu: Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Romanos 15, verso 4. Vamos ao resumo do programa número 19, tema Buscar o Reino em primeiro lugar. Iniciamos com Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Para um melhor proveito do tema, trouxemos o significado da palavra buscar. Também apresentamos 41 sinônimos para 5 sentidos da palavra buscai. Apresentamos Mateus capítulo 13, versos 44 ao 46. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. E, pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. O reino dos céus é semelhante a um homem negociante que busca boas pérolas e, encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Mostramos que Jesus ensinou seus seguidores a orar pela vinda do reino. Mateus capítulo 6, versos 9 e 10. Apresentamos as palavras do irmão Pedro em Lucas, capítulo 18, dos versos 28 ao 30. Deixamos tudo para te seguir. Apresentamos a resposta de Jesus em Marcos 10, do 28 ao 30. Apresentamos as palavras do irmão Paulo em 2 Timóteo, capítulo 2, versos 4 e 5. Ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar àquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Apresentamos Filipenses capítulo 3, versos 7 e 8, onde o irmão Paulo testemunhou: o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como escória. Apresentamos Lucas 12, do 24 ao 32, o qual nos encoraja a buscar primeiro o reino de Deus. Ficou claro que as coisas que serão acrescentadas são o que comer, beber e vestir, pois essa era a preocupação dos seguidores de Jesus. Trouxemos Lucas capítulo 9, dos versos 57 ao 61, e Lucas capítulo 14, dos versos 15 ao 20. Nesses textos, Jesus conta uma parábola ilustrando o reino, mostrando que as pessoas não têm tempo para viver e buscar primeiro o reino. Apresentamos as palavras de Jesus: qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Apresentamos Lucas 14, verso 33. Devemos renunciar tudo para seguirmos a Jesus. Lucas
capítulo 9, dos versos 61 e 62, deixa claro que não seremos aptos, hábeis, aparelhados, capazes, competentes e habilitados a entrar no reino se olharmos para trás. Em Lucas, no seu capítulo 16, verso 16, na Nova Versão Internacional, deixou claro que a entrada no reino exige de nós esforços. Apresentamos Lucas capítulo 21, verso 34 ao 36, onde Jesus diz para vigiarmos para a sua vinda e nos exorta a respeito dos cuidados da vida. Trouxemos Lucas capítulo 12, dos versos 31 ao 40, onde somos ensinados a buscar primeiro o reino e encorajados por Jesus a não ter medo, pois Deus nos dará o reino. Também, nosso Senhor Jesus ensinou-nos a ter o reino como nosso maior tesouro e encorajou os seus ao desapego, mostrando que o coração do homem estará onde está seu tesouro. Finalizamos com 2 Pedro, capítulo 1, dos versos 2 ao 12, e destacamos: procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você não ouviu esse programa, é só pedir para nós o áudio, estaremos encaminhando a você. Hoje traremos o programa número 20, Corpo de Cristo, Igreja de Deus. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 12. Porque, assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. E em Efésios, capítulo 1, versos 22 e 23. E Deus sujeitou todas as coisas aos pés de Jesus, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Devemos dar muita atenção às palavras do irmão Paulo, porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. Assim é Cristo também. E todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeu, quer grego, quer servos, quer livres. E todos temos bebido de um espírito. 1 Coríntios 12, verso 12 e 13. O corpo é um. E tem muitos membros. E todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. São palavras bastante fortes e que muitas vezes nós não conseguimos dar a devida atenção a ela. O irmão Paulo ainda afirmou: ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. 1 Coríntios 12, verso 27. Cada um que foi batizado e que tem o Espírito de Deus e que bebe deste Espírito, forma um corpo com Cristo. Assim nós, membros que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Um só corpo em Cristo. Igreja de Deus. Aqui está a Igreja de Deus. A Igreja de Deus é o corpo de Cristo. A Igreja de Deus não é organização. A Igreja de Deus não são paredes. A Igreja de Deus não é templo, no sentido material, físico. A Igreja de Deus é o corpo de Cristo. Assim nós, membros, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, Igreja de Deus. Individualmente, somos membros uns dos outros. Romanos 12, verso 5. Eu acredito que as palavras que lemos seriam suficientes para despertar-nos a rever o nosso comportamento
como membros do corpo de Cristo, os crentes se pertencem. Os membros do corpo de Cristo, a igreja de Deus, estão mais intimamente ligados uns aos outros do que irmãos e irmãs, e pais e filhos. Eles são parentes de sangue, mediante o precioso sangue de Cristo. Como Jesus afirmou, quando Jesus esteve ali com seus conterrâneos, ele estendeu as suas mãos para os seus discípulos e disse: eis aqui a minha mãe e os meus irmãos, apontando para os seus, porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Mateus 12, versos 49 e 50. Muitas vezes encontramos, não estamos aqui para julgar ninguém, cooperador Giliardi, encontramos pessoas também que dizem assim: todos são filhos de Deus, todos somos membros do corpo de Cristo, todos nós pertencemos à igreja de Deus. Só que quando nós falamos muitas vezes esse termo, cooperador Giliardi, ouvintes, o termo igreja de Deus, esse termo igreja de Deus soa estranho aos ouvidos das pessoas, na maioria das vezes. Igreja de Deus? Isso mostra a carnalidade que existe no meio do povo com respeito a entender de fato o que é a igreja de Deus. Ah, você é da igreja de Deus? Como fazer parte da igreja de Deus? Quando? Como? Quando alguém entra em Cristo mediante a conversão, o batismo, ele se torna parte do corpo. Depois nós encontramos nas Escrituras também falando do edifício, noiva de Cristo. Assim como o corpo nada é sem a cabeça, e o edifício sem a fundação, e o noivo sem a noiva, assim o crente nada é sem Cristo. Homens e mulheres se tornam membros do corpo de Cristo e formam a igreja de Deus mediante a sua entrada em Cristo. Vamos ler Gálatas 3, verso 26 ao 28. Porque todos sois filhos de Deus. Todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Me perdoe os ouvintes, não me leve a mal. É necessário falar o que nós vamos falar aqui. Todos são filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Quando nós perguntamos para as pessoas, os cristãos hoje, nos nossos dias, a sua grande maioria, eles dizem: eu tenho fé em Jesus Cristo, eu tenho fé. Tem fé sim em Jesus, só que não querem ser batizados em nome de Jesus. A sequência do texto diz: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo, quer dizer, torna membro do corpo de Cristo. Não sou eu que estou afirmando, são palavras do irmão Paulo. Todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Como eu tenho fé em Jesus, mas não quero ser batizado em nome de Jesus. Eu prefiro ser batizado em nome de ninguém. A pergunta é: será que eu sou membro do corpo de Cristo? Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo, torna-se membro do corpo de Cristo. Assim, a partir desse momento, não há mais grego, não há judeu, não há servo, não há livre, não há macho, não há fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Todos formam o corpo de Cristo. Isso está muito claro. E o irmão Pedro tinha esse entendimento, não era cooperador Giliardi. Amém. O nosso irmão Pedro, ele diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se, ou seja, reuniu em uma só parte todos os que não tinham ligação natural. Quase 3.000 almas. Atos capítulo 2, versos 28 e 41. Aqui nós temos a forma, ou a fórmula, como ser do corpo de Cristo.
Está clara, essas palavras estão claras, não? Amém. O irmão Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. E foram agregados, reunidos, aqueles que não tinham ligação natural, em uma só parte. Quase 3.000 almas. Me veio à memória aqui com o operador Giliardi. Uma vez eu estava conversando, estudando com uma pessoa sobre o batismo em nome de Jesus, que é a nossa entrada no corpo de Cristo, é por meio do batismo em nome de Jesus. Amém. E a pessoa me dizia: mas tem um texto que diz para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu disse: se eu explicar esse texto corretamente para você e mostrar para você mais de 40 textos que diz batizados em nome de Jesus. Aí ele diz: então é 41. Quem é inteligente sabe. Mas hoje a cristandade prefere ficar lá isolado, sem querer entender Mateus 28, verso 19, e perde a bênção. Será que nós vamos, cooperador, ficar arriscando desse jeito? Compensa? Não. E aí, esse batismo que as pessoas fazem aí, acaba gerando quem de fato é membro do corpo de Cristo e quem não é. Quem de fato é membro do corpo de Cristo nunca vai dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. É essa carnalidade que está existindo hoje? Quando nós temos certeza que somos batizados em nome de Jesus, temos certeza do conhecimento da palavra de Deus, nós não vamos ficar dizendo: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. É hoje, eu sou da Assembleia, eu sou da Batista, eu sou da congregação, eu sou de não sei o quê, eu sou de não sei o quê. De quem você é mesmo? Você é corpo de Cristo ou não? As palavras do irmão Paulo em Efésios 1, verso 10, mostram o nível de espiritualidade do nosso irmão Paulo. Nosso irmão Paulo diz assim: de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feito herança. Nele, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade e o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fosse selado com o Espírito Santo da promessa. Efésios 1, verso 10 ao 13. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas. Congregar em Cristo. Vamos ao significado da palavra congregar. Congregar. Fazer ficar ou ficar junto. Juntar-se, reunir-se, convocar-se, unir-se intimamente, juntar-se, ligar-se, misturar-se. Olha só. Eu creio que está claro para você que o batismo nos liga a Cristo. E o batismo no nome de Jesus não é qualquer batismo. Eu não quero ficar questionando nada aqui, mas é minha obrigação despertar você. Eu creio em Cristo, eu creio em Cristo. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu creio em Cristo, eu estou feliz com Jesus. Oh, aleluia. Você quer ser batizado no nome de Jesus? Não. Batizado no nome de Jesus, não. De congregar em Cristo. Vamos trazer 18 sinônimos de congregar para 2 sentidos da palavra congregar. Primeiro sentido, reunir num determinado lugar. Reunir, juntar, agregar, unir, ajuntar, agrupar, conglobar, adunar, cooptar. E o segundo sentido, misturar elementos para homogeneizar. Misturar, fundir, ligar, associar, combinar, aglutinar, conglutinar, mesclar, amalgamar. Esses são os 18 sinônimos de congregar para os 2 sentidos. Efésios 1, verso 10. De tornar a congregar, fazer, ficar junto, reunir, juntar, agregar, unir, agrupar,
ligar, associar em Cristo todas as coisas. Está claro para você isso? Nosso Senhor Jesus tinha certeza disso. Ele disse, ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, mas também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. João 10, verso 16. Jesus está falando aqui do corpo dele. Amém. Haverá um rebanho e um pastor. Convém agregar estas. E sujeitou todas as coisas a seus pés. Deus sujeitou todas as coisas aos pés de Jesus. E sobre todas as coisas, o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo. A plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Efésios 1, verso 22 e 23. Jesus é o cabeça da igreja, que é o seu corpo. E esse corpo é chamado Igreja de Deus. Não é uma organização, não são paredes, não são templos. É um organismo vivo. Amém? É um organismo vivo. Corpo de Cristo, Igreja de Deus. É isso. Nesse sentido, ouça as palavras de Caifás, sumo sacerdote. Nem considerais que nos convém que o homem morra pelo povo, e que não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Os filhos de Deus que andavam dispersos. João capítulo 11, verso 50 ao 52. Jesus morreu para reunir em um corpo, os filhos de Deus. Em um corpo. E aí, quando nós falamos Igreja de Deus, as pessoas, Igreja de Deus. Igreja de Deus, corpo de Cristo, você está entendendo? Infelizmente, existem muitos que por entendimento diversos, dividem até o corpo de Cristo, eles tentam e querem dividir. Ouça o que escreveu o irmão Paulo aos irmãos em Corinto. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contenda entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? São as palavras do irmão Paulo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? 1 Coríntios 1, verso 11 ao 13. São palavras fortes. Sim, fostes vós batizados em nome de Paulo. Em nome de quem as pessoas são batizadas? Olha aqui, dizendo em nome de quem? Em nome de Paulo? Em nome de Apolo? Em nome de Cefas? Então havia entre eles essa divisão. Uns diziam que era de Paulo, outros diziam que era de Apolo, outros diziam que era de Cefas, e aí cada um fazendo essa divisão. Está Cristo dividido? É uma pergunta que nós devemos responder. Foi algum desses crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Hoje as pessoas dizem que são membros do corpo de Cristo, mas obedecem mais às suas lideranças do que o que a palavra do nosso Deus exige de nós e ensina para nós. E aí a resposta é que nós muitas vezes somos de alguém sim. O irmão Paulo sabia que esse comportamento era fruto de uma compreensão carnal. Ele sabia disso. Ele diz assim, e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podíeis. Nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais?
E não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo? E quem é Apolo? Senão ministros pelos quais crestes, conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei. Apolo regou, diz o nosso irmão Paulo, mas Deus deu o crescimento. São as palavras do irmão Paulo. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, o irmão Paulo diz, pus eu como sábio arquiteto o fundamento e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. 1 Coríntios 3, verso 1 ao 11. Uma compreensão carnal. Nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas o que dá o crescimento. Mas hoje os homens querem sobressair, se aparecer, ao aparecer no lugar de Cristo, não é isso, cooperador Giliardi? Infelizmente. E aí são o corpo de Cristo, eu sou parte do corpo de Cristo, mas quem manda lá é Ele. Eu sou parte do corpo de Cristo, mas quem manda em você é o seu líder. Eu sou parte do corpo de Cristo. A verdade que deve estar no seu coração não está. E aí eu sou o corpo de Cristo. O irmão Paulo, ele via a igreja de Deus, eu estou dizendo a igreja de Deus, como um único corpo. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. Que lindo! Cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Colossenses capítulo 1, verso 24. Louvado seja Deus. Nossos irmãos entendiam e defendiam que o comando da igreja é totalmente de seu cabeça, Cristo. Eles entendiam bem isso. Colossenses 2, versos 18 e 19. Ninguém vos domine ao seu bel prazer. Vontade pessoal, desejo próprio, escolha. Ninguém vos domine ao seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Uma compreensão carnal não permite a pessoa estar ligado à cabeça que é Cristo. Uma carnal compreensão não deixa o corpo ser organizado pelas juntas e ligaduras, e esse crescimento não é permitido. Vamos trazer aqui, para uma melhor compreensão, o significado da palavra organizado. Que tem órgãos, que é objeto de preparação e planeamento, que tem ordem, ordenado, que tem método, estruturado, coerente, disposto de forma a permitir funcionamento ou utilização eficiente. E não ligado à cabeça, da qual todo o corpo provido e organizado, você viu o significado de organizado, pelas juntas e ligaduras vai crescendo em aumento de Deus. Vamos trazer aqui os principais antônimos de organizado. O contrário de organizado: desorganizado, caótico, desordenado, desarrumado, inorganizado, babélico, bagunçado, confuso, baralhado, desarranjado,
desgovernado, misturado, desalinhado, babilônico, anárquico, bagunceiro, baderneiro. Esses são os que não estão organizados no corpo que é Cristo, né, pastor? Infelizmente é isso. O irmão Paulo ensinou. E ele, Jesus, é a cabeça do corpo, da igreja. E o princípio é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, para que em tudo ocupe o lugar mais elevado. Amém? Você viu? Verso 19. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, em Jesus. E que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Está ouvindo com atenção? Amém. A vós também, que noutro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, de todo o qual eu, Paulo, estou feito ministro. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Colossenses 1, verso 18 ao 24. Ouça as palavras do nosso Senhor Jesus. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, que não são desse aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. João capítulo 10, versos 15 e 16. Agregar. Me convém agregar estas. E elas ouvirão a minha voz, ouvirão a voz de Jesus. Agregar. Reunir em uma só todas as partes que não têm entre si ligação natural. Fazer com que se juntem pessoas ou coisas. Reunir. Congregar. Eu vou repetir as palavras do irmão Paulo. Descobrindo-nos, revelando Deus, o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuseram em si mesmo de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Efésios 1, verso 9 e 10. Congregar em Cristo todas as coisas. Creio que você está entendendo. Congregar em Cristo. Como membros do corpo de Cristo, que é a igreja de Deus, precisamos viver Romanos 12, verso 5. Assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. Romanos capítulo 12, verso 5. Somos muitos, mas somos um só corpo em Cristo. E individualmente somos membros um dos outros. Eu sou membro do Cooperador Giliardi e nós somos membros um dos outros. Amém. E é, como eu disse, precisamos de viver isso aqui. Eu sou membro, mas eu não dou bem com fulano, não dou bem com cicrano também não dou bem com ele, não dou bem com outro, eu brigo numa congregação, vou para outra, eu brigo num grupo lá, vou para outra igreja, eu estou na igreja de Deus, eu faço parte do corpo de Cristo. Boa verdade que você faz parte. Individualmente somos membros um dos outros, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. Essa é a verdade bíblica, mas é uma verdade que poucas pessoas dão a devida atenção.
Vamos ler o texto que acabamos de ler dentro do seu contexto. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim, como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou, o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. O amor, seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai, e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Romanos capítulo 12, do 1 ao 15. Verso 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Poucas pessoas têm essa compreensão de que a igreja de Deus é o corpo de Cristo e que ela é denominada nas Escrituras, o corpo de Cristo, como igreja de Deus. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Romanos 12, verso 5. O irmão Paulo escreveu: ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Amém. E eu li 1 Coríntios 12, verso 27. É isso. O irmão Paulo não sufocava o funcionamento do corpo. Vamos ler? Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Efésios capítulo 4, versos 15 e 16. O qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Olha que interessante. Ele não sufocava o funcionamento do corpo. Hoje, a carnalidade dos homens e dos crentes faz com que o corpo fique ocioso com o operador de Giliardi. Na verdade, se existe, posso falar isso, será que o corpo de Cristo tem alguma parte dele atrofiada? Será? Vamos ler Efésios 4, verso 15 e 16, na tradução da linguagem de hoje. Pelo contrário, falando a verdade com o espírito de amor, cresçamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça.
É Ele quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado. Vou repetir. É Ele, Cristo, quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado e todas as partes fiquem ligadas entre si por meio da união de todas elas. E assim, cada parte funciona bem e o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor. Interessante esse texto. É Ele quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado e todas as partes fiquem ligadas entre si. Mas a carnalidade, a compreensão carnal dos homens faz é dividir. Vamos ler Efésios 4, verso 11 e 12. E Ele mesmo, Jesus, deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. E Ele designou, Nós vemos aqui a repetição. E no verso 13, vem dizer o seguinte: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Repetindo, Efésios capítulo 4, dos versos 11 ao 15. Verso 12, com o fim de preparar os santos, isso para a obra do ministério, na tradução Nova Versão Internacional, para que o corpo de Cristo, a igreja de Deus, seja edificada, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Amém. O verso 14, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina, pela astúcia e a esperteza de homens que induzem ao erro, antes seguindo a verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Efésios 4, verso 11 ao 15, na versão internacional. Interessante esse texto, não é não? Interessante. Não podemos tomar o lugar de Cristo. Nesse sentido, em Efésios 4, verso 1 ao 10, na tradução Nova Versão Internacional, nosso irmão Paulo, ele dizia, como prisioneiro no Senhor, ele dizia prisioneiro, como preso em Cristo. Rogo que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes, dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. E façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que também que descerá às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Amém. Vou trazer Efésios 1, verso 11, na versão Nova Tradução na linguagem de hoje. Todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus, de acordo com
a sua vontade e com aquilo que ele havia resolvido desde o princípio. Deus nos escolheu para sermos o seu povo por meio da nossa união com Cristo. Por meio da nossa união com Cristo, corpo de Cristo, igreja de Deus. Vamos trazer aqui alguns textos que vai nos ajudar a ampliar nosso entendimento a respeito da importância dessa união para a vida. Vamos trazer alguns textos nesse sentido. Os crentes são ramos, varas, galhos. Jesus é a videira. Jesus disse: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e se secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. João capítulo 15, verso do 1 ao 6. Você está entendendo o quanto dependemos de Jesus para viver. Se o ramo é separado da videira, o ramo murcha e morre. A partir do ensinamento do Senhor Jesus, as palavras do irmão Paulo, registradas em Romanos 8, verso 10 ao 12, tomam mais sentido. O irmão Paulo disse: E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. E se o espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne. Eu creio que as palavras do nosso Senhor Jesus em João 15, verso 1 ao 6, tomam sentido a partir de Romanos 8, verso 10 ao 12. O espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, o Espírito de Deus. Mas para a cristandade, o Espírito de Deus aqui é a terceira pessoa. Infelizmente, essa é a carnal compreensão dos homens. O irmão Paulo chegou a dizer: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Gálatas 4, verso 19. Olha que como ele tinha uma compreensão tão profunda do que nós estamos trazendo. Ouça ainda as palavras do irmão Paulo falando do Senhor Jesus e nossa ligação com ele. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, as quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Colossenses capítulo 1, dos versos 26 ao 28. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5, verso 17. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus. Isso, na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 2, verso 20. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Olha a videira, olha o estar no corpo. Olha que coisa interessante. 2 Coríntios 13, verso 5.
Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Poderíamos trazer muitos outros textos. Eu acredito que esses são suficientes. Os crentes, corpo de Jesus. Jesus, cabeça do corpo. Vamos ler o que profetizou Caifás ainda. E Caifás, um deles, que era sumo sacerdote naquele ano, lhe disse: Vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo, e que não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. João capítulo 11, versos 49 ao 52. Corpo de Cristo, igreja de Deus. Não se trata de organização, não se trata de templos. Não, templos físicos, construção. Os homens têm uma compreensão tão carnal, cooperador Giliardi, do que é a igreja, que eles dizem: vamos reformar a igreja, vamos pintar a igreja, vamos trocar o forro da igreja. Não sois carnais? É o que o irmão Paulo fala. O irmão Paulo ensinava. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. Romanos 12, verso 5. O irmão Paulo, escrevendo aos irmãos em Éfeso, ele ainda ensinou: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo corpo bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para edificação em amor. Efésios 4, verso 15 e 16. Eu ainda vou ler Colossenses 2, verso 18 e 19, que nós já lemos. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Colossenses 2, versos 18 e 19. Se somos de fato membros do corpo de Cristo, devemos estar submisso a Ele, submisso a Cristo. Nesse sentido, o irmão Paulo, ele apresenta para nós Efésios 5, versos 23 ao 25. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, do corpo, sendo ele próprio o salvador do corpo, a igreja. Assim como a igreja, o corpo, está sujeita a Cristo, a cabeça, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Efésios capítulo 5, versos 23 ao 25. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. 1 Coríntios 12, verso 27. Vamos ler Efésios 1, verso 19 ao 23. E qual a sobre-excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder, e potestade e domínio, e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também do vindouro. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Efésios capítulo 1, dos versos 19 a 23. Corpo de Cristo, igreja de Deus. Cristo, cabeça da igreja. Ele próprio é o salvador do corpo. São verdades
que, se compreendida por nós e vivida por nós, de fato tem um poder muito grande como membros da igreja, corpo de Cristo. Os crentes são unidos uns aos outros em vista do fato de que cada crente está unido diretamente com Cristo. Vamos ler 1 Coríntios 12, verso 12 ao 27. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeu, quer grego, quer servo, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora, Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça ao pé, eu não tenho necessidade de vós. Nem a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E ao que em nós são menos decorosos, damos mais honra. Porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dele, para que não haja divisão no corpo. Antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Somos convidados a cuidar uns dos outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Que palavra forte! O irmão Paulo disse, grande é esse mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Efésios 5, verso 32. A união do marido e da esposa, serão dois em uma só carne, foi usada pelo irmão Paulo para uma melhor compreensão da relação de Cristo e a igreja. Efésios 5, verso 23 ao 32. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio Jesus o salvador do corpo, que é a igreja. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, porque é o corpo de Cristo. Assim as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Por quê? Porque o marido é o cabeça. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, que é o corpo, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. A mulher forma um corpo com o marido cabeça. O marido não deve deixar de amar a sua esposa porque ela é parte dele. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta. Como também o Senhor a igreja, o seu corpo. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Eu creio que os ouvintes estão entendendo. Eu creio que você está entendendo. 1 Coríntios, capítulo 6, versos 15 e 16. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo?
Tomarei, pois, os membros de Cristo, e falo-eis membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz, faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Está falando da união do crente com Cristo, formando o corpo de Cristo. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Quero aqui destacar uma verdade fundamental para a boa convivência e harmonia dos membros do corpo de Cristo, a Igreja de Deus. Somos membros uns dos outros. Efésios 4, verso 25. Por isso, deixai a mentira, falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Vamos destacar aqui algo fundamental para a boa convivência. Romanos, capítulo 12, dos versos 4 ao 19. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. E o que reparte, faça-o com liberalidade. E o que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado. Sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. Perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Segui a hospitalidade, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos, a ninguém torneis mal por mal. Procurais as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Romanos, capítulo 12, dos versos 4 ao 19. Assim como em um corpo temos muitos membros, nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. O que preside com cuidado, o amor não seja fingido. Aborrecei o mal, apegue ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sermos vagarosos no cuidado, para sermos fervorosos no espírito. Abençoai aos que vos perseguem, para nós abençoarmos. A alegrarmos com os que se alegram, chorar com os que choram, sermos unânimes entre nós e não ser sábios em nós mesmos. São regras para uma boa convivência, se somos membros do corpo de Cristo. Finalizamos com as palavras do irmão Paulo. Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, costume de ficar falando mal. Fulano, Bertano, Cicrano, tá. Despojai-vos de tudo, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem com seus feitos, e vos vestiste do novo, de Cristo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem circuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre. No corpo de Cristo não há essa divisão. Mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas, de profunda, entranhas de profunda misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade,
suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também foste chamados em um corpo, domine em vossos corações. E sedes agradecidos. Agradeça a Deus. Colossenses 3, verso 8 ao 15. Que o eterno Deus nos abençoe em nome de Jesus. Que possamos viver como corpo de Cristo, sermos dignos e vivermos como Deus exige de nós. Que o eterno Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar então em nome de Jesus, né? Eterno, soberano Pai, Deus de infinita bondade e misericórdia, somos gratos ao Senhor por mais uma palavra, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por acreditar em nós, por enviar seu Filho amado, nosso Senhor Jesus, por dar Ele em resgate de toda a humanidade. Somos gratos porque o Senhor nos incluiu em seus planos, ó Eterno. De forma que temos uma grande responsabilidade como membros do corpo de Cristo. Rogamos que o Teu Espírito, ó grande e eterno Deus, possa estar sempre nos corações de cada um de nós, fazendo-nos cada vez melhor, fazendo-nos, ó Deus eterno, assim de fato vivermos como membros do corpo de Cristo e agirmos em prol e em benefício de um para o outro. Que nós possamos vivermos essa verdade ensinada, trazida, revelada a nós, esse mistério revelado a nós. Que possamos nós, como membros do corpo de Cristo, partes da igreja do Senhor, vivermos de forma digna, de maneira digna, e que a palavra do Senhor possa ser exaltada por meio de cada um dos membros do corpo de Cristo. A nós foi dado essa incumbência de levarmos a palavra do Senhor a outros, de alcançar novos corações, de darmos e fazermos o crescimento do corpo de Cristo acontecer. Ó eterno Deus, abençoe a igreja do Senhor, o corpo de Cristo, fortalece os corações de cada um dos seus filhos, de maneira que cada um de nós possamos nos renovar, nos aperfeiçoar a cada instante, a cada momento, para que a obra do Senhor possa ser feita por cada um de nós, para que a obra do Senhor possa assim alcançar crescimento como o Senhor deseja. Agradecemos, ó grande Deus, por tudo, por Tua palavra, por Tua bondade, por Tua misericórdia, por Teu amor infinito por cada um de nós. Somos gratos por tudo. E nesse momento, ó grande e eterno Deus, oramos por cada pedido de oração. Estenda suas mãos de misericórdias, seus braços de força sobre a vida de cada um, alcançando o Senhor, dando perfeita saúde, dando paz mental, dando conforto, auxiliando por meio do Teu Espírito Santo. Conceda aos nossos corações sabedoria, discernimento a cada instante, a cada momento. É o que nós te pedimos no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, o cabeça da igreja, corpo de Cristo, igreja de Deus. Assim nós agradecemos no nome poderoso de Jesus o Cristo. Amém. Amém. A paz seja contigo. Foi uma alegria estar com você mais uma vez. Que Deus te abençoe no decorrer dessa semana. Tenha uma semana de bênção, de paz. E assim nós agradecemos ao nosso Deus. Paz seja contigo, cooperador Giliardi. Que o eterno Deus te abençoe. Amém. Também quero saudar o pastor Lucas e a sua família. Que a paz seja com você, meu irmão. Amém. E convido assim todos a acompanhar as demais programações da Rádio Encontro com Deus. Então que você possa ficar com Deus, possa ter uma ótima semana e, da mesma forma que iniciamos em nome de Jesus, também estamos encerrando o programa À Luz das Escrituras em nome do Senhor Jesus. Que a paz esteja com você.